Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre coeficiente de restituição, tá certo? Vamos fazer uso dos resultados obtidos nos vídeos passados. E dessa vez a gente vai utilizar esses resultados para estudarmos, né, e compreendermos como é que nós podemos entender o caso em que nós temos colisões sucessivas ocorrendo ao longo do plano inclinado. Nos vídeos anteriores, nós estávamos estudando especificamente o caso de apenas uma colisão, né? O que foi que nós obtivemos no vídeo passado? Nós obtivemos que, no caso, para uma única colisão, nós conseguimos obter o coeficiente de restituição dessa colisão fazendo a raiz quadrada do deslocamento ao longo do plano inclinado após a colisão dividido pelo deslocamento ao longo do plano inclinado antes da colisão. Então, se nós temos um fator ΔX, né, que nós colocamos o nosso móvel de distância do elástico, onde esse móvel vai colidir, com o qual esse móvel vai colidir, e após a colisão nós medimos qual é o ΔX ao longo do plano inclinado, que nós estamos chamando de ΔX', né? Que é após a colisão. Nós medimos esse ΔX' após a colisão com o elástico. Então, fazendo essa razão e tirando a raiz quadrada, nós temos o coeficiente de restituição de uma única colisão. Mas o fato interessante é que, se o móvel ele não muda e o elástico ele mantém suas propriedades constantes ao longo de várias colisões, então não importa quantas colisões nós gostaríamos de estudar, esse coeficiente de restituição ele permanece constante, certo? Então nós vamos ver como é que nós podemos obter uma equação, nesse caso, de colisões sucessivas, tá certo? Então, nós começamos com o resultado obtido nos vídeos passados, que é esse aqui. Nós vamos fazer o quê, né? Vamos elevar ao quadrado os dois lados da equação, de maneira que nós ficamos com o lado esquerdo vai ficar epsilon ao quadrado é igual a ΔX, esse lado direito vai perder a raiz quadrada, né? Vai ficar ΔX' dividido por ΔX, certo? E no final, o que é que eu quero fazer? Eu quero isolar de um lado da equação o ΔX'. Então, eu vou passar esse ΔX para o outro lado, multiplicando. De maneira que eu fico que ΔX' é igual a epsilon ao quadrado vezes ΔX. Tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? Essa equação, ela está dizendo que após a colisão, né, já que tem um linha aqui, o ΔX que eu vou ter, certo? Vai ser a distância inicial até o ponto de colisão, que é o ΔX, multiplicado por um fator, que é um fator constante relativo à situação de colisão entre o móvel e o elástico. Como eu disse, se nem o móvel ele muda e nem o elástico com o qual o móvel vai colidir muda, então esse fator de coeficiente de restituição ao quadrado é um fator constante. Então o que eu estou dizendo é que o ΔX inicial, onde eu coloco o móvel, né, a distância ao longo do plano inclinado que o móvel está do ponto de colisão, multiplicado por um fator que é o coeficiente de restituição ao quadrado, isso aqui vai me dar o ΔX' após a colisão. Isso para uma única colisão. Vamos ver o que acontece após várias colisões, né? Então, estou chamando aqui após uma colisão, ou seja, n igual a 1. Certo? Que é o nosso caso aqui, né? Estudando só uma colisão. Então, após uma colisão, ou seja, n igual a 1, eu vou ter o quê? Vou ter que ΔX', que é o deslocamento ao longo do plano inclinado após a colisão, é esse fator constante, certo? Epsilon constante para uma situação específica, né? De um determinado móvel e um determinado elástico. Então, ΔX' vai ser esse fator epsilon ao quadrado vezes ΔX, certo? Que é a distância ao longo do plano inclinado em que eu
vou soltar o meu móvel. Agora, se eu quiser analisar duas colisões, se eu quiser soltar o móvel, ele vai descer o plano inclinado, vai colidir com o elástico, vai subir o plano inclinado, depois vai sem a interferência, né, do experimentador, né? Então ele vai descer a primeira vez, vai colidir, vai subir. Depois que subir, ele vai chegar num ponto máximo, vai parar, que seria a posição ΔX', né? E após isso, ele vai descer mais uma vez, colidir e subir para uma posição ΔX', certo? É isso que eu estou analisando. Então vão ocorrer duas colisões. Então ΔX', mais uma vez, o que é que vai acontecer? É que o meu deslocamento vai ser diminuído por um fator ε², certo? Então, eu vou ficar aqui ΔX', é igual a ε² vezes ΔX'. Lembrando, né, que se coeficiente de restituição, como a gente viu lá no início, é um fator entre 0 e 1, certo? Então, coeficiente de restituição ao quadrado, ou seja, ε², também é um fator entre 0 e 1, tá certo? Ou seja, eu vou estar diminuindo o meu ΔX, que está aqui do lado esquerdo, por um fator ε², né? Porque se o valor mínimo de ε é 0, 0 ao quadrado é 0. Se o valor máximo é 1, então 1 ao quadrado também é 1. Então, é um fator entre 0 e 1. Então, meu ΔX', vai ser ε² vezes ΔX', sendo que quem é ΔX' é isso aqui, né? É isso aqui que está em cima. Então, ΔX' vai ficar ε² vezes isso aqui, ε² ΔX', que vai ser igual ao quê? A ε² ao quadrado, já que tem duas vezes, né? Vezes ΔX. Ou seja, meu ΔX' vai ser diminuído de ε² ao quadrado, certo? Então, vou ter que aplicar ε² duas vezes sobre o ΔX inicial, né? Lembra que esse ΔX aqui é a posição, a distância inicial que eu soltei o móvel. Então, vou ter que aplicar ε² duas vezes sobre ΔX para obter ΔX'. E assim a gente vai vendo sucessivamente o que vai acontecendo, né? Após 3 colisões, ou seja, n igual a 3, ΔX3 é igual a ε² ΔX, duas linhas, né? Sendo que quem é ΔX', é, no final das contas, isso daqui, né? Então, eu vou ficar aqui, ΔX3' é ε² vezes ε² ao quadrado, vezes a distância inicial. Isso daqui vai ser igual a ε² elevado ao cubo, ou seja, ε² multiplicado 3 vezes, né? Vezes ΔX, que é a distância inicial. Fazendo a última, se eu quiser, por exemplo, 4 colisões, ou seja, n igual a 4, ΔX 4 linhas é ε² vezes ΔX 3 linhas, sendo que ΔX 3 linhas é isso aqui, né? Então, vai ficar ε² vezes ε² elevado ao cubo, vezes ΔX, que é a distância inicial, e eu vou ter que isso daqui é igual ao quê? A ε² elevado à quarta vezes ΔX, que é a distância inicial ao longo do plano inclinado que eu soltei o móvel, certo? Então, para obter ΔX 4 linhas, eu preciso aplicar ε² 4 vezes, né? 4 vezes sobre a distância inicial, certo? Então, o que é que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que se a gente for fazer um número qualquer de colisões, de n colisões, então o deslocamento que eu vou ter vai ser ε² elevado ao número n de colisões que eu vou estar considerando, vezes a distância inicial que eu vou estar soltando o móvel, né? ΔX, ok? Então, se eu passar aqui para a próxima página, o que é que a gente vai ver? Após n colisões, ou seja, se eu quiser saber quem é ΔXn, esse ΔXn vai ser o coeficiente de restituição ao quadrado elevado a n colisões
vezes o que eu estou chamando de ΔX0, tá certo? Então eu mudei um pouco a notação com relação ao que a gente tinha antes, que era linha, que é após a colisão, e sem linha, que é antes da colisão. Minha notação agora para colisões sucessivas é que eu vou chamar o ΔX que eu vou ter após N colisões, vai ser ΔXN, onde aqui vai ser o número de colisões. Posso colocar 5, 6, 7, 10, certo? Isso aqui é igual a epsilon ao quadrado, que é um fator constante para cada experiência em específico, para cada conjunto experimental que eu vou ter de móvel e de elástico no final do plano inclinado, né, onde esse móvel vai colidir. Então vai ser um fator epsilon ao quadrado elevado ao número n de colisões vezes ΔX0. Por que eu estou chamando de ΔX0? Porque isso daqui é a posição inicial que eu solto o móvel, ou seja, é a posição quando eu não tive ainda nenhuma colisão, 0 colisões, ok? Inclusive, se eu substituir aqui, né? Se eu substituir n igual a 0, o que é que vai acontecer? Vai ficar ΔX0 é igual a epsilon ao quadrado elevado a 0 vezes ΔX0, ou seja, epsilon ao quadrado elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, tá certo? Então, vou ficar exatamente que ΔX0 é igual a ΔX0. Ou seja, o deslocamento, quando não houve nenhuma colisão, é exatamente o deslocamento inicial em que eu vou estar soltando o móvel, tá certo? Então, a posição em que eu solto o móvel inicialmente é ΔX0, e eu vou ter que aplicar epsilon ao quadrado n vezes sobre essa distância inicial para obter o ΔX que eu vou ter após n colisões, ok? Uma maneira que eu posso reescrever essa equação é que se eu vou estar multiplicando epsilon ao quadrado n vezes, tá certo? No final das contas, eu vou estar aplicando epsilon elevado a 2 vezes n, porque os coeficientes, os expoentes, na verdade, eles vão estar se somando, né? Se somando n vezes que eu for multiplicar esse fator, né? Se for multiplicar o fator epsilon ao quadrado 5 vezes, então eu vou somar 2 5 vezes para obter esse expoente aqui, né? Então posso escrever como 2 vezes n, no caso se fosse 5, né? Ia ficar 2 vezes 5, que é 10, que seria somar 2 5 vezes. Então vai ficar epsilon elevado a 2m vezes a distância em que eu inicial, né, que eu solto o móvel ΔX0. Então, essa aqui é a equação que a gente obtém, certo? Para um caso de colisões sucessivas. Então, vai ficar ΔXN é epsilon elevado a 2n vezes ΔX0. É isso, pessoal, por esse vídeo. Espero que eu tenham gostado e até a próxima.